Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre esse gráfico inacreditável, a que ponto chegamos. Vejam onde começamos a apontar os desmandos do mercado aqui em 2019, devido exatamente a essas ripples que tinham batido aí mais de 200 bilhões e finalmente chegamos a 1 trilhão, gente. E tá tudo bem, não é mais assim, hein, gente? Não é mais assim, vamos falar sobre isso, não é mesmo? Primeiro foram as criptos, agora foi o mercado asiático. Será que começou então a bater nos emergentes para finalmente golpear, não é mesmo? O grande Ocidente, Tio Sam e Europa, então muito interessante. Mas antes, não deixem aí de mandar um e-mail para entrar nas nossas comunidades das sombras. Temos aí 2 grupinhos do Telegram, um mais voltado para programação e um grupo novo no WhatsApp. Aí sim, né, pode entrar e compartilhar o que quiser. Então essa é a última semana, gente, R$ 24,90 apenas, nossa área exclusiva, com 10% de desconto ainda na descrição. 2 cursinhos inclusos, vida financeira saudável e análise preditiva, uma introdução. Gente, mais uma vez, né, é muito claro que estamos vivendo aí um momento único na economia, no mundo, certamente, né, se Deus quiser, depois do grande ajuste aí do mercado, vamos demorar muitos anos, né, para voltar a esse estágio que estamos agora. Então, nada como agora para absorver esse tipo de conhecimento que passamos nesse grupo, não é mesmo? Notícias aí que não podem ser ditas no YouTube e, claro, ajudam muito as pessoas para ter o conhecimento econômico. Não é recomendação, né, gente? Não é dica, coisa nenhuma. É o bom e velho conhecimento financeiro. Então vamos lá, né? Começando a falar exatamente sobre isso. No dia 29, né? Postamos ali que quase tinha batido, então, 1 trilhão, e aí colocamos lá, né? Tá quase, e aí o Zero Hedge, vários sites aí que a gente acompanha que falam sobre isso, muito interessantes, falaram, né, que tinha chegado a 987 e não teve jeito, pessoal. Hoje, então, batemos aí, vejam, né, que o último fechamento, essa pernica aqui, encostou num trilhão, o mercado inteiro ficou impressionado, né, de não ter tocado o trilhão, mas não teve jeito. No mês seguinte, não só tocou como passou, né, gente? Passou. Então, que mundo é esse onde você precisa de $1 trilhão para fechar o maior mercado do mundo? Que mundo é esse, gente? Estão brincando, né? Brincando. Como que pode, né? Para quem não sabe, né, gente, exatamente o que é, temos aí diversos vídeos, mas realmente esse gráfico é o mais incrível, né? Vejam só, foi exatamente aqui que depois, né, de ter criado o nosso canalzinho lá em 2015, falamos parou, né? Parou para isso aqui ter voltado em meio aí a uma estabilidade, hein, gente? Antes de toda essa loucura que passamos aí com o bichinho, já havíamos então levantado a mão e falado, gente, 200 bilhões em um momento normal da economia não faz o menor sentido, algo já está ocorrendo. Não é mesmo? E aí veio o bichinho e, de verdade, gente, aquilo que estava ruim, que realmente estava, né, em 2019, aquele grande aquecimento do mercado começou a esfriar. Claro, ninguém falando absolutamente nada sobre isso. E aí foi por isso, né, então, que deu esse boom. E aí com o bichinho reiniciou o quantitative easing, que é uma coisa que o governo americano tenta, óbvio, né, não fazer, porque é algo que declara que o sistema está com problemas, e aí veio o bichinho, colocaram uma fortuna, gente, fortuna na economia, e um ano depois chegamos então a esse estado. Que coisa, gente, que coisa. Então olhem só, né, temos o primeiro acordo reverso, né, são as ripples aí de $1 trilhão, então é oficial. Exatamente às 13h15 de hoje, o Fed de Nova York relatou que pela primeira vez 86, pessoal, 86 instituições, meu Deus do céu, não conseguem mais, né, viver sozinha. Então estacionaram mais de $1 trilhão em reserva no Reverse Repo Facility do Fed para custódia noturna e coleta de um bom rendimento. 0,05%, pessoal. Então por que isso ocorre, né, gente? Exatamente por isso, né, de uma forma muito resumida,
os caras, para não ficarem com dinheiro parado, né, sem gerar nada de juros, eles fazem essa gambiarra, que na verdade é uma grande gambiarra, com o Fed e conseguem esse valor ridículo. Mas, Morfeu, que coisa absurda, né? É pior que a nossa poupança aqui no Brasil, gente. Então, de brincadeira, né? Quanto que é 0,05% de 1 trilhão? Agora não precisa mais fazer cálculo quebrado, né? 0,05% de 1 trilhão. Esse é o preço, gente, que os bancos estão ganhando por guardar o dinheiro do Fed. Gente, que é isso, cara? Representando centenas de milhões em dinheiro absolutamente grátis. Bingo, pois são reservas do Fed. Já distribuiu aos bancos de graça e que então se viraram e o devolveram ao Fed, onde arrecadou um juro pequeno, mas nominal. De novo, né, gente? Já fiz essa analogia aqui muitas vezes, mas é exatamente como naquele capítulo Chaves. Olha só, o maior professor de economia, né, dos tempos atuais. Que o seu Madruga dá um peso, né? Um peso para o Chaves, e aí o Chaves compra churros dele próprio, né? Então o Fed gera esse dinheiro, deixa com os bancos. Os bancos, para não ficarem com esse dinheiro sem, né, sem render nada, colocam então nas reversas e tiram 0,05%. Gente, dinheiro que vem de graça. De graça. Sem fazer absolutamente nada. E aí que entra a questão, pessoal, que a gente vai abordar ao longo de todo esse final de semana. Vamos falar isso na live, vamos falar isso no domingo, e principalmente, claro, né, nos nossos vídeos ali do Pódia, porque com movimentos como esse, pessoal, é isso que as pessoas têm que entender, né? Pode ser o crash nesse momento. O Brasil caiu bem, a Ásia um tombo absurdo essa semana, e as criptos, né, que já tinham caído, estão se recuperando, mas é um mercado muito, né, gente? É isso que as pessoas não entendem, é tão difícil falar de matemática, né, com esse povo. Ai, meu Deus, quando eu vejo aquele gráfico do Bitcoin, rendeu mais que ouro, rendeu mais, gente, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante, né? Lá só o Bitcoin tinha 1 trilhão, gente, pelo amor de Deus, né? Como você vai comparar um ativo de 1 trilhão com um de 20? O da Ásia, pessoal, dizem que tem, gente, dizem, né? Porque isso a gente não consegue saber direito. Dizem que tem 50 trilhões de dólares, gente, na Ásia, circulando, né? Olha como as pessoas não sabem, meu Deus, fazer matemática básica, né? As criptos estão valendo 2 trilhões, gente, foi para 1 na queda máxima, né? Então perdeu 1 trilhão. Os mercados asiáticos têm 50 trilhões. Então, se caiu 10% como caiu essa semana, você perdeu 5 trilhões de dólares que desapareceram da economia, gente. Para de ignorância, por favor, pessoal. Para de comparar ativos que não têm comparação. O ouro vale 11 trilhões. Se cai 10%, ele já foi igual à queda de 50% do Bitcoin, né? Então, pessoal, façam continhas, pelo amor de Deus. Não são contas aí, né? Derivadas, né? Não são contas complexas. São contas que dá para ser feitas em calculadores. Então, por favor. Maravilha, gente, mas é isso a questão aí das CIPOS. Claro, estamos no final do mês. Então, mesmo sem eles, é apenas uma questão de tempo antes de obtermos impressões consistentes de 1 trilhão. Isso é muito importante falar, né, pessoal? Nos fechamentos, como eu falei lá no Twitter, esses valores sobem porque a quantidade de dinheiro que sobra na mão dos bancos realmente é a hora, né, de você fechar fundos, fechar rendimentos mensais. Então, sempre no final do mês que dá, né, esse boom maior. Mas, pelo amor de Deus, gente, também ao longo do mês a gente manteve aí 800 bilhões, né? A gente teve um recorde agora, mas toda noite esses bancos vão lá e deixam uma média, né, de mensal aí de 800 bi. É uma fortuna, né? Que então se tornam 2 trilhões, né? E assim vai. Então, com certeza, no mês que vem, o mês passado, quase chegou. Os caras seguraram para não chegar. Agora passou. Gente, passa boi, passa boiada. De novo, eu voltei a falar no canal por causa de 200 bi. O que é 1, 2 agora? Vai para 3, 5. Na verdade, a questão de quão grande é a facilidade de recompra, como explicamos anteriormente, é apenas como o Fed recicla todas as suas enormes reservas que continuam sendo injetadas no sistema financeiro, né? Se não na economia, a um ritmo de 120 bilhões de dólares por mês. Esses 120 bilhões também é muito relativo, eu já falei isso aqui várias vezes. As pessoas se prendem a 120 bilhões, gente, mas é muito ao todo, né?
é muito mais que 120 bilhões. 120 bilhões são apenas em títulos, né? Você tem aí recompra de ações, você tem que nem o Moscão faz, né? Que é receber dinheiro de como se fosse uma ajuda mesmo, né? Do governo em créditos, porque ele tem energia verde. Olha as ideias, né? Como dizíamos quando era moleque. Ó as ideias, que coisa. Então o que? Discutimos ontem e destacamos um cálculo do guru de repositórios aí, que fez as seguintes observações, muito interessante. Durante o mês de abril, o volume aumentou então, né, 400 e tanto bilhões, 296 durante o mês de maio, 362 junho, 124 julho. Se o volume então continuar o mesmo, digamos 200 bilhões por mês, o valor alcançará, gente, 2 trilhões aí até o final do ano. Olhando para a linha de tendência, isso coloca o volume, então, em 2,5 trilhões até o final do ano. No entanto, o volume no final do ano será um número muito maior devido à decoração de janela de fim de ano, o que significa que provavelmente 3 trilhões de dólares, gente, tá bom? Isso é importante também, né? Assim como o fechamento de mês é pesado, lembrem-se, né? No ano passado já tinha o medo que fosse bater 1 trilhão, né? E então no final do ano você pesa mais essa proporção e pode chegar então a 3 trilhões. Gente, de verdade, né? De novo, o motivo de todos, né, esses booms sempre é a injeção. Se você já injetou um, por que não vai injetar dois? 2, 3, 4, 5? Então o sistema explodir, gente, é o que eu sempre falo. Algumas perguntas retóricas do Screen para concluir. Qual será o impacto de 2 trilhões, né, indo aí para cada dia? Como isso afetará o mercado? O Fed precisará ajustar a taxa RRP novamente. Então, gente, de novo, né? Isso pode indicar um crash? Pode, sem dúvida, ser o começo com a Bolsa da Ásia com esse problema, agora o Brasil e as criptos que já tiveram. Mas enquanto esse processo de geração de dinheiro não subir a tal ponto que os próprios bancos falem, chega, não vai ocorrer, gente. Não vai ocorrer. Se cair, injeta mais. Qual o problema? Né? Nunca tem problema. Então, pessoal, é exatamente sobre isso que vamos falar na nossa área de membro, tá? Essa semana. Vejam aí, o Ibov começou a tendência que o grande asiático, né, já estourou aí em fevereiro. Então, qual o conceito, pessoal? A questão das opções, de put, você não precisa necessariamente de um crash de mercado, né, de mundial. Não. Aquele crashzinho que teve em março, se não me engano, né, da Petrobras, já conseguiu um retorno legal, né? Então, de novo, gente, é o conhecimento, é o cálculo, né, é conhecer as características do instrumento para que cada um tome a melhor decisão. De forma alguma, é uma recomendação. Então aí está, R$ 24,90 com 10% de desconto. E não percam os vídeos do nosso Portal 137, estão aí sensacionais. Muito bom, gente. Então, para finalizar, vamos falar aí um pouco, né, sobre as bolsas da Ásia, que realmente tiveram um grande problema, mais uma noite. Então fizemos aí, né, ao longo de toda a semana. Segunda foi ruim, terça foi tenebroso, aí na quarta o presidente, né, entre aspas ali, o Xi Jinping falou, chega, enough. Como que será que é isso, hein, gente? Em mandarim, shua shua, né, shua shua, acabou, chega. Bancos, como aqui dentro tudo é máfia, bancos, tomem conta disso aí. O chefe mandou, eu não quero mais quedas. Oops, I did it again. Desculpa aí, galera. Não adiantou, né? Não adiantou. Xi caiu 2,25. Hansen também, que é muito importante, 1,28. Gente, até o Nikkei, hein? Para vocês entenderem, né, pessoal? Isso é difícil também de as pessoas que não são do meio entenderem, né? Por que a coisa se alastra, né? Se contagia? Gente, um país, né? Normalmente ele tem ligações financeiras com seus vizinhos. Claro, né? Se você for ver aqui, o Brasil certamente tem mais contratos com a Argentina, olhem só, do que com o Japão, né? Então, não é à toa que as contaminações financeiras, elas se dão por regiões, né? A gente colocou aqui também a Rússia, começou a pegar ali, contaminou todo o Oriente e depois foi para a Europa e para os Estados Unidos em 98. Muito interessante, né? Então, isso daqui do Nikkei, gente, é muito importante também, porque o Japão, ele estava conseguindo até se manter, né? Na segunda e na terça, a Xi, Hong e
acho que mais até, né? Taiwan, se não me engano, também caiu bem. Então tava bem focadinho ali nos vizinhos mais próximos, né? E de domínio político, claro, da Xi. Agora já começou a pegar o Japão, né, gente? Então, ó, Coreia também, né? Então isso é muito importante. Não tava nesse país, já começou, né? Então isso é muito importante. E assim como a gente falou, pessoal, né? De novo, o Urich fez lá, ele fez um vídeo muito legal sobre a questão da educação. E entrou muitas pessoas aqui no canal falaram: não, o Urich já explicou esse movimento, não tem nada a ver com creche. Gente, o Urich falou da educação, né? Educação. A grande vilã dessa história, gente, é a Evergrande, a gente já falou também no passado, né? Como que depois da ordem do Shiji me cai 10% minha empresa, pessoal? E ele falou textualmente: não deixem a Evergrande, né? Ele tinha abandonado, causou um estresse enorme, e ele voltou, falou: não deixem a Evergrande. Gente, não adiantou. Pessoal, 20 mil pontos há um ano atrás. Agora está valendo 5 mil pontos. Uma empresa deste tamanho, não é brincadeira, falamos, a maior imobiliária do mundo, está valendo 25%. Outro setor também, gente, o setor de tecnologia, que não tem a ver com a educação, né? Então, sim, pessoal, é uma falha estrutural muito forte, né? Então, olha aí, em um ano saiu, na verdade, essa aqui desde agosto, né? E esse daqui é desde setembro. Então, se você pegar um ano cravado, saiu então dos 21 mil para 9, para 5.260. É menos até que 25%, gente. É muita coisa, né? E pior, né? Demorou então um ano para valer 25%, mas demorou um mês, gente, para cair a metade. Imagine a maior imobiliária do mundo, gente, valendo metade. Gente, se isso não é um crash, assim, né? É difícil de imaginar o que seria, né, pessoal? Então, gente, muita atenção, não percam a nossa live de amanhã, vamos falar bastante sobre isso. No domingo a gente vai falar, né, o que afetou tanto o Brasil aí, foi uma queda inesperada de 3%. Sim, temos problemas políticos, né, no Brasil, mas o câmbio bater 3%, a bolsa cair 3%, gente. Claro que isso já é um aumento de aversão a risco. Os emergentes, eles se contaminam. Então, primeiro é a questão regional que eu falei, né? A Ásia, o grande da Ásia, pega ali os vizinhos, pega os países que têm mais influência política. Por quê? Porque os instrumentos financeiros de um banco para o outro estão completamente ligados ali. Exporta mais um pouquinho, começa a chegar nos países, né, um pouco mais afastados, politicamente, tá, gente? Politicamente, como o Japão, né? Que é praticamente aí um país do Ocidente, se você for ver politicamente, na questão política, está muito mais ligado aos Estados Unidos do que ao grande asiático. E aí começa a pegar os emergentes, meu amigo. Pega a Rússia, pega México, pega Brasil e a coisa desanda. Tá bom, pessoal? Então, vamos falar bastante sobre isso nesse final de semana. E não deixem aí, né, de entrar também aqui na nossa área no YouTube de membros, falando que o bichinho chegou no Brasil lá em fevereiro. Esse vídeo também está muito legal. E os nossos cursos individuais, tanto de finanças pessoais quanto de inteligência artificial. Que todos tenham, gente, um excelente final de semana. Um grande abraço!